Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Podem se assentar um instante. Coloque a mão sobre o seu coração. Pode baixar a tua cabeça. E fala: Jesus, hoje eu quero te encontrar. Por meio dessa palavra, Jesus, eu quero te encontrar. Eu quero ir aonde o Senhor está. Eu quero me deixar, Jesus, ser encontrado por ti. Porque o meu coração tem desejado, o meu coração veio te buscar, Senhor. E por isso, esse é o desejo do meu coração. Eu quero que você escute essa canção e que você se encontre nela. Que Deus fale ao teu coração e que você possa ser elevado a um grau alto de oração e de intimidade com Deus. Senhor, já posso ouvir a tua voz e os teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou,
Mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Canta pra Ele, mesmo com tantos erros. Mesmo com tantos erros que eu cometi, O teu olhar jamais se afastou de mim. jamais se afastou de mim. Eu sou de tua voz, me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim. E ao som de tua voz, E ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. mas eu sei, pequeno sou. Mas eu sei, pequeno sou. Mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Erga os teus braços para Jesus e cante para Ele, mesmo com tantos erros. Mesmo com tantos erros que eu cometi, O teu olhar jamais se afastou de mim. teu olhar jamais se afastou de mim. E ao som de tua voz, E ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim. E ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia mais. onde estás? É a grande pergunta que Jesus, que Deus nos faz nessa manhã. Onde nós estamos? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Onde está o nosso serviço a Deus? Onde está a nossa família? Onde você está? Onde você se encontra? Essa pergunta que Deus faz a Adão e Eva, muito mais do que uma pergunta do local onde eles estão, é uma pergunta existencial. O contexto dessa palavra é o seguinte: Deus havia criado tudo. Deus criou o mundo perfeitamente. Deus criou Adão perfeitamente. Deus criou Eva perfeitamente. Mas Deus deu uma única ordem. E qual foi a ordem que Deus deu? Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fala para o teu irmão do lado: irmão, onde você está? Pergunta para ele: irmão, você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Mas acontece que Deus tinha dado uma ordem para Adão e para Eva, para que eles não comessem desse fruto. Mas Eva foi fraca e ela deu ouvidos à tentação que Satanás havia colocado perante ela, havia colocado no coração dela. E diante dessa tentação, ela acaba cedendo. Mas ela não vai sozinha. Ela também leva Adão.
E quando eles pecam, entra o pecado no mundo. E aqui nós temos a origem do pecado, que é essa desobediência a Deus, que é esse orgulho de querer ser como Deus, de querer tomar o lugar de Deus, de querer fazer aquilo que Deus faz. E isso acontece no coração de Adão e Eva. E quando isso acontece, o pecado entra no mundo e eles são expulsos do paraíso. Mas antes de serem expulsos do paraíso, Deus ainda insiste neles. Deus caminha no jardim, eles escutam os passos do Senhor, mas eles se escondem porque eles possuem uma vergonha profunda. Eles se reconhecem estarem nus. E Deus pergunta para ele: onde estão? Onde você está? E ele responde: nós estamos escondidos, porque nós temos vergonha, nós temos medo. Por que o medo Por que o medo se instaurou no coração deles? Por que a vergonha se instaurou no coração deles? Simplesmente porque eles viram que eles tinham errado. Eles não escutaram e não obedeceram a Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós também ficamos com vergonha. Quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha. E muitos dos pecados que nós cometemos, nós temos vergonha de confessar para o padre, que está ali na pessoa de Deus. Nós temos vergonha por quê? Porque é natural de quem peca, é natural de quem é assim, envergonhar daquilo que fez, porque sabe que fez algo de errado, uma vez que o nosso coração, ele possui uma tendência a praticar o bem, a estar em Deus, a buscar a Deus, a ser feliz. Nós somos felizes quando nós fazemos a vontade de Deus. Mas Adão e Eva, quando eles pecaram, o pecado entrou no mundo. E nos diz a palavra que Deus foi correndo atrás deles. Aliás, Deus caminhou, eles ouviram os passos, eles se esconderam. Deus vai até eles e diz: onde vocês estão? A primeira coisa que o pecado faz na nossa vida, meu irmão, minha irmã, é nos afastar de Deus, é nos distanciar de Deus. E é por isso que existe o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, porque Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos cair, porque nós somos pequenos, porque nós somos fracos. Mas Ele não nos abandonou, Ele quer nos sustentar com a sua graça. E por isso Ele institui o sacramento da confissão, para que nós possamos ir até Ele quando nós erramos. Não existe nenhum pecado que Deus não é capaz de perdoar. Deus, Ele quer que nós voltemos à comunhão com Ele. Deus quer que nós voltemos o nosso coração para estar próximo dEle. Eu não sei se há quanto tempo você deixou de vir à missa. Eu não sei se você se afastou do Senhor. Eu não sei se você é membro de pastoral. Eu não sei se você é leigo consagrado. Eu não sei onde você está. Mas o que eu sei é que Deus está caminhando em nosso meio e Ele está te chamando. E Ele está perguntando: onde você está? Onde você está? Ele chama pelo teu nome. E Ele te faz essa pergunta: onde você se encontra? Onde você se perdeu? Onde está o teu coração? O nosso coração é feito para estar em Deus. E quando nós não estamos em Deus, nós perdemos a imagem de Deus que existe em nós. O pecado, ele tem esse poder de corromper a imagem que nós trazemos de Deus em nós. E nós vemos por aí na rua, por exemplo, um exemplo muito claro, são as pessoas que são dependentes químicas. O pecado desfigura a pessoa, ele acaba com a face da pessoa, com o corpo da pessoa. A pessoa fica muito magra, a pessoa fica esquelética. Por quê? Porque o pecado, ele tem esse poder de desfigurar a pessoa. O distanciamento de Deus, ele faz isso conosco. Ele suga tudo aquilo que é vida em nós. E talvez você não esteja desfigurado externamente, mas internamente. Como está o teu coração? Onde você se encontra? Eu não sei se você está distante de Deus, mas Deus, Ele te diz: volta para mim, volta para o meu serviço, volta para a minha igreja, volta para o meu coração. Nós celebrávamos o Sagrado Coração sexta-feira. Volta para o meu coração, porque aqui você vai encontrar descanso, aqui você vai encontrar repouso.
Mas acontece que Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, e quando eles são expulsos do paraíso, Deus inicia para conosco uma história de amor, uma história de salvação. Então Deus envia homens para que eles possam falar em nome de Deus, porque nós somos homens de cabeça dura, e por vezes nós queremos ser como deuses. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos tudo do nosso tempo, tudo do nosso jeito. Nós queremos seguir a verdade que nós achamos que aquilo que é verdade. Nós rejeitamos os mandamentos, nós rejeitamos a doutrina da igreja para seguir aquilo que nós achamos que é melhor. E nesse de achar que é melhor, nós nos perdemos, nós nos envergonhamos, nós perdemos a imagem de Deus em nós. Por quê? Porque nós queremos ser como Deus. E quem é Deus de si mesmo não precisa de Deus. O grande pecado do povo de Israel era a idolatria, porque eles faziam estátuas de bronze, eles colocavam diante de si e chamavam aquilo de Deus. Só que Deus é ciumento. Fala para o irmão do lado: Deus tem ciúmes de você, irmão. Fala para ele: irmão, Deus não quer o seu coração dividido. Deus quer o teu coração inteiramente para Ele. Então, o desejo de Deus é que o nosso coração, é que a nossa vida, ela seja totalmente entregue a Ele. Esse é o desejo de Deus. Ele não gosta de dividir o nosso coração. Ele não gosta de dividir a tua família. Ele não gosta de divisão. Tanto que no evangelho de hoje, ele vai dizer o quê? Que uma família dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. E hoje o que nós mais encontramos são famílias divididas. São pastorais divididas. Uma igreja dividida. A divisão não é de Deus, ela é de Satanás. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer o nosso coração servindo a Deus no domingo e estando fazendo outras coisas em conversas que não são de Deus durante a semana. Deus não nos quer frequentando lugares que não são de Deus durante a semana. Deus quer que nós frequentemos o coração dEle, a igreja dEle, a Eucaristia. É o desejo de Deus para mim e para você. Talvez a tua família esteja dividida, mas para que a sua família possa se unir novamente, ela depende de você. Porque você está tendo encontro com a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de escutar aquilo que Deus te pede. Você tem a oportunidade de reconhecer aonde você está. Se você precisa pedir perdão, isso tem que partir de você. Não espere do outro. Não espere isso do teu esposo, da tua esposa, porque você está ouvindo essa palavra. E não adianta nós queremos chegar no céu se nós não lutarmos. Deus deu o céu para nós. Deus deu mandamentos, deu uma igreja, deu uma doutrina para que nós possamos seguir. Mas nós não vamos morrer e nascer e chegar no céu se não houver luta da nossa parte, se não houver um caminhar da nossa parte. Nós precisamos querer ir para o céu. Nós precisamos querer causar comunhão. Nós precisamos querer ser comunhão. Hoje, famílias, igrejas, pastorais. A festa foi linda ontem. Foi muito bonita. Porque houve comunhão. Deixou-se as diferenças de lado. Deixou-se o meu é melhor. Eu faço melhor do que você. Isso não pode existir entre nós. O que nos une, o que nos leva para Deus é a nossa comunhão uns com os outros, é o nosso amor uns com os outros. Deus nos chama a prática da caridade. Deus nos chama a prática do amor. E eu não posso praticar o amor somente no domingo, somente numa festa junina, somente na pastoral que eu sirvo em dia de domingo. Mas eu preciso, aonde eu estiver, aonde você está, você precisa ser causa de comunhão. Você precisa ser causa de reconciliação. Porque esse é o desejo de Deus. Se onde você está há divisão, seja ponto de união, seja comunhão. E dessa forma o reino de Deus, ele vai crescer de pouco em pouco, mas ele vai crescer. Ele vai chegar à estatura daquilo que Deus tanto sonhou para nós, que era que todos nós sejamos um. Mas para que nós possamos ser um, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Existe um pecado que Deus não perdoa. Nós ouvimos na palavra de hoje, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, em que consiste esse pecado? É muito simples. A partir do momento
que você virar para Deus e dizer: eu não quero ser salvo, não há mais perdão. Isso é blasfemar contra o Espírito. É dizer: eu não preciso, eu não quero, eu não aceito, eu não vou. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E talvez nós nos afastamos de Deus, mas para caminharmos com Deus, nós precisamos fazer parte da família dele. E quem faz parte da família de Jesus, diz a palavra de hoje no último versículo: aquele que faz a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai, faz aquilo que Jesus pediu. E o que é que Jesus pediu? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o desejo de Deus, é que nós sejamos um, é que nós nos aproximemos dele, deixemos o pecado de lado e nos aproximemos do Senhor, para que a nossa vida possa ser salva, para que a nossa família seja salva. E talvez você tenha pessoas que você gostaria que estivessem aqui e não tem oportunidade de estar aqui. Faça diferente, seja diferença, seja amor para essa pessoa, seja acolhida para essa pessoa, e certamente ela não vai resistir ao amor de um Deus tremendo, um Deus que tem ciúmes de nós, um Deus que não gosta de divisão. E dessa forma, o reino de Deus, ele vai crescer, ele vai se espalhar. E então nós poderemos dizer, ouviremos da boca do próprio Jesus: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E quem são as minhas irmãs? Todos nós que estamos aqui na igreja do Senhor, todos nós somos irmãos, irmãs e mães. Portanto, com o teu coração entregue a Jesus, com o teu coração entregue ao Senhor, queira hoje romper com o pecado e ser inteiramente de Deus.